Medo. Essa foi a pergunta que veio hoje de um dos meus seguidores. Qual foi o maior medo que você teve ao começar a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? E se eu te disser que eu não tive medo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem disse que você tem que trocar de profissão para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem disse e onde está escrito que você precisa largar tudo e abraçar essa nova profissão, até então desconhecida e da qual você não tem tanta prática ainda? Você não precisa fazer isso de uma hora para outra, de uma forma radical. E deixa eu contar para você a minha experiência para você entender como foi essa minha transição. Sim, transição. Eu sou Silvia Brunelli, sou advogada há 30 anos e sempre tive o meu próprio escritório de advocacia. E nós trabalhávamos com advocacia empresarial. E olha só que interessante. Quando eu resolvi trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não fiz essa transição radicalmente. Para aqui e vamos para lá. Não. Eu sou uma pessoa muito segura. Eu fiz isso, como diria o Chapolin Colorado, tudo friamente calculado. Eu comecei a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados e eu já tinha ali 3 clientes, já estava me dando um valor razoável, mas ainda não era o suficiente para que eu fechasse as portas do meu escritório. Mas eu comecei a fazer uma transição devagar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer não aos pequenos processos. Sim, o meu escritório era contencioso. E para quem não é do direito, eu vou te falar, o contencioso é quando você entra com um processo judicial ou você responde a um processo judicial. Você tem que ir até o juiz, tem audiência, aquilo que você já conhece. Isso é o contencioso. Era esse tipo de trabalho que eu fiz durante 30 anos. E como que eu fiz? Essa transição foi lenta. Primeiro eu fui negando os pequenos processos. Depois eu fui colocando valores muito altos nos casos que vinham. Muito altos mesmo, que era para o cliente não querer me contratar. Mas alguns deles, confiando na minha competência, ainda assim, mesmo com valores exorbitantes, eles escolhiam me contratar. E aí a proposta estava na mesa, não tinha como dizer não. E ali eu tive um primeiro grande aprendizado. Eu cobrava muito barato antes, porque quando eu aumentei o nível, os clientes continuaram vindo e continuaram querendo me contratar. Olha só que virada de chave. Será que você não está sabendo colocar valor no teu trabalho? Eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Valor é diferente de preço. Preço é o valor monetário, é a quantia em dinheiro. Valor é tudo que você entrega. O bom atendimento, a atenção, a tua capacidade técnica, a tua competência. Isso forma o conjunto do valor. Sempre entregar mais do que o cliente está esperando de você. Isso eu sempre fiz. E aí, aos poucos, eu comecei a falar não e encaminhar os meus clientes para outros profissionais. Então, não foi uma coisa do dia para a noite. Se esse é o teu medo, como eu vou largar tudo e trabalhar com a LGPD, que é o meu sonho? Quem disse que precisa ser radical? Faça uma transição devagar. E você não precisa mudar de profissão, se você não quiser. No meu caso, eu continuo trabalhando com direito, mas eu não sou mais advogada. Hoje eu sou consultora de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E ao contrário do que as pessoas falam, medo, ele é paralisante, mas a coragem não é o oposto do medo, como as pessoas pensam. Coragem é agir apesar do medo. E isso é bem diferente. O medo paralisa. A coragem, ela te faz prosperar, ela te faz agir, ela te faz caminhar. Entenda que trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é a maior oportunidade dos últimos anos. Por quê? Porque o mercado demanda 350 mil profissionais e não temos nem 15 mil. São mais de 51 milhões de controladores que precisam se adequar e não tem mão de obra capacitada para isso. E o que mais a gente vê por aí são os milagres.
ferramentazinhas que prometem adequação rapidamente, engano, propaganda enganosa. Um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados demora entre 6 meses e até 4 anos. Não existe milagre, não existe atalho. Adequação, copia e cola, não existe isso. Qualquer documento que seja feito em série, ele será nulo de pleno direito, obviamente, porque um processo de adequação à LGPD é personalíssimo, é exclusivo. Ele faz a informação ao titular do que acontece dentro daquela empresa, e cada empresa é diferente da outra, obviamente. Os processos são diferentes, os compartilhamentos são diferentes, é impossível duas políticas de privacidade serem iguais. Como existe isso de copia e cola? Isso é propaganda enganosa. E o mais triste é que muita gente cai nela. Mas respondendo a pergunta, qual foi o teu maior medo? Eu não tive medo, porque eu fiz uma coisa estruturada. Então não é para você bater a porta do teu trabalho e falar, agora eu estou sozinho no mundo oferecendo o meu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não! Faça uma transição estruturada. E quando você bateu a porta, Silvia, e largou o teu escritório, quando os ganhos com a Lei Geral de Proteção de Dados atingiram 10 vezes o que eu ganhava. 10! É muita coisa. Mudou a minha vida. E as pessoas falam assim, nossa, Silvia, os seus olhos brilham quando você fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Óbvio! O meu maior valor é a liberdade e ela me trouxe liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira, paz no meu coração, sensação de que estou ajudando o próximo. A partir do momento que eu estou adequando uma empresa, eu estou ajudando os titulares. Os titulares que são empregados, os contratados, os clientes, todos. Liberdade. Esse é o meu maior valor. E no meu primeiro dia de aula na faculdade, no primeiro dia de aula, pensa, o meu professor de introdução ao estudo do direito disse assim, bem-vindo à faculdade de direito, agora vocês são escravos. Eu pensei, escravo? Mas eu não quero ser escravo de ninguém. Mas eu me tornei escrava durante 30 anos. Escrava de quem, Silvia? Do Poder Judiciário? Não. Dos prazos processuais. Para você que não é advogado e talvez não entenda o que eu estou falando, nos códigos de processo civil, de processo penal, na CLT, em todas as esferas de processos judiciais, nós temos prazos para cumprir. E se o prazo é hoje e eu protocolar amanhã a manifestação, eu perdi o prazo. E essa perda de prazo pode trazer prejuízos irreparáveis para o meu cliente. Então, sim, eu era escrava de prazos fatais. É assim que se chama. Prazo fatal. Olha isso. Escrava de um prazo fatal. Pesado, né? Mas essa é a realidade de todos os advogados que trabalham no contencioso. Nós somos escravos dos prazos. E sabe o que é mais engraçado? Os juízes não são. Eles não precisam cumprir os prazos. É muito injusto. Outra coisa que me deixou muito cansada do judiciário, e se você for advogado, comenta aqui para mim se você também sofre com essa dor. Os processos não terminam nunca. Eles resolveram ter uma brilhante ideia, vamos fazer a reforma do Código de Processo Civil. Vamos diminuir alguns recursos para agilizar os processos. Os prazos eram contados em dias corridos, aí eles resolveram colocar em dias úteis. E aí, o que era para ser mais rápido, demorou muito mais. Um prazo de 15 dias, dependendo do mês que cai e da quantidade de feriados que temos, pode virar 30 dias. O que antes eram 15 pode ter virado 30. Onde que isso foi bom? Os processos começaram a se arrastar por 10, 15 anos. Eu tenho um processo aqui, 18 anos. Como é que você se mantém feliz, motivado e como você explica para o cliente uma demora dessa? E não depende de você. Conta para mim, advogado que está assistindo esse vídeo, se você tem essa dor. E aí eu entendi que trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados me dava senso de propósito, me dava liberdade financeira, me dava liberdade geográfica, me libertava do judiciário e dos prazos processuais e eu estava me sentindo viva de novo. E não é só sobre mim.
Muitos alunos relatam isso, que estão se sentindo vivos, motivados, mais rejuvenescidos. Olha isso. Quando a gente trabalha com que o nosso coração fica feliz, toda a nossa vida melhora. Trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é sim a maior oportunidade de mudança de vida. Não precisa ser radical. E entenda, os seus parentes e seus amigos não vão te contratar. É natural, não é sobre você, é sobre todas as pessoas. Por isso eu nem gosto que eles me sigam nas redes sociais, porque eles não serão meus clientes. Santo de casa não faz milagre, profeta não tem honra na sua própria casa, e isso já é assim desde os primórdios da Bíblia. Então, não acha que com você vai ser diferente. E não é a primeira pessoa que você vai bater na porta que vai falar sim, eu quero. Você tem que ter constância, você tem que ter resiliência. Sim, a taxa de conversão, geralmente em qualquer tipo de vendas, é de 1%. Na Lei Geral de Proteção de Dados é bem maior, porque a maioria das empresas precisa, não sabe e vai ser a primeira vez, talvez, de contato com essa informação. Então, a taxa de conversão é um pouco maior, mas historicamente todas as taxas de conversão é de 1%. Não crie expectativas, é uma construção. Silvia, quanto tempo você demorou? Cada um tem a sua jornada. Eu só tenho uma coisa para te dizer: não tenha medo. Haja a partir do medo. Acolha o medo e haja. Você quer liberdade? Você quer mais faturamento? Você quer mais propósito? Você quer se sentir mais livre, assim como eu? Trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, eu tô arrepiada em falar isso. Ela mudou a história da minha vida. Está mudando a história de mais de 15 mil pessoas. Só que nós precisamos de 350 mil profissionais no Brasil. E você está esperando o quê? Talvez deste vídeo sobre medo, que não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, tenha a ver sobre você se entender, você acolher o seu medo. Para de estar no mesmo lugar. A nossa geração foi ensinada que você tinha que escolher uma profissão e você tinha que morrer nela. Você tinha que se aposentar e morrer nela. Não! Não é real. Você pode mudar sim. Nada te impede. Aproveite as oportunidades que aparecem. Talvez esse vídeo seja a resposta de uma oração que você tem feito. Não sei, me deu vontade de falar isso. Então, presta atenção e responde aqui para mim, independente da profissão que você tenha hoje. Quais são os ossos do ofício da tua profissão? O que você não aguenta mais na tua profissão? Escreve aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E fica aqui, eu não tive medo. Foi uma transição lenta, não foi radical. Eu não mudei de profissão, eu mudei de área de atuação. E você? Vai agir apesar do medo ou vai deixar o medo te paralisar?